Sejam bem-vindos, estamos no Aforismo 6, com o título Decifrando de uma vez por todas o conceito de tipos ideais em Weber. E eu queria convidar você aqui que me acompanha no YouTube a fazer sua inscrição no meu canal. E você que tiver interesse em aprofundar mais sobre Max Weber com muitos outros aforismos, eu convido também a fazer a inscrição no nosso clube de estudos, onde vocês vão encontrar vários aspectos da obra de Max Weber. E hoje o que nós temos para fazer aqui é discutir o tema, né, com um título que se chama Percebendo os Tipos Ideais como uma Ferramenta Metodológica. Tema muito importante, Max Weber. Bom, então, além disso, para quem fizer a inscrição lá no Clube de Estudos, a gente vai discutir as influências que Weber sofreu até chegar aos tipos ideais, por que a ciência não é neutra, quem Weber também irá influenciar na área da sociologia, na área da antropologia principalmente. Enfim, então há uma série de temas que nós vamos debater, entre eles a ética protestante e espírito do capitalismo, enfim, outros encontros. Nós vamos também refletir sobre a ética da convicção, a ética da responsabilidade e os três tipos legítimos de autoridade, também texto relevante da obra weberiana. Bom, como eu falei para vocês, Weber é um autor muito relevante em diferentes áreas do conhecimento e, além de discutir os tipos ideais, caberia aqui fazer uma análise, enfim, de quem foi Weber, né? Ele foi um autor alemão que nasceu em 1864, veio a falecer em 1920, muito acredita-se em função da gripe espanhola, mas outros biógrafos chegam até mesmo a dizer que ele teve um colapso nervoso, né, em função de ter participado do parlamento alemão, que fez a Constituição alemã, e Weber, quase que indiretamente, claro, ele nunca foi um fascista, um nazista, mas os próprios nazistas se aproveitaram de um artigo da Constituição elaborado pelo Weber, o artigo número 46, que inclusive permitiu a ascensão de Hitler ao poder. Mas isso a gente discute lá no clube, você está convidado a fazer a sua inscrição. Bom, então, o Weber é um autor profundamente relevante à medida que ele vai dialogar bastante com o pensamento marxista. Isso a gente discute lá no clube. Mas eu queria discutir, afinal de contas, o que são os tipos ideais, né? Esse conceito ele tão importante para a análise sociológica, porque se a gente compará-lo, por exemplo, com Marx, com Durkheim e agora o próprio Weber, né, são os autores que são chamados de três porquinhos da sociologia. Ele é um autor, talvez o único, né, dentre os clássicos, que afirmará a sociologia não como uma ciência exata, longe de alcançar verdades absolutas, mas é uma sociologia compreensiva. E o que significa isso? Significa dizer que a sociologia é interpretativa, ela é uma possibilidade de interpretação, ela é uma resposta possível aos fenômenos humanos. E, claro, um dos assuntos mais importantes destacados pelo Weber é a ascensão do capitalismo, como ele surgiu e como ele funciona. Isso vocês acabarão vendo lá no nosso clube de estudos. Os tipos ideais são a grande marca do pensamento weberiano e ele é descrito mais numa obra chamada Metodologia das Ciências Sociais, obra que apenas foi publicada póstumamente pela sua esposa. Enfim, também ela vai publicar depois da morte dele, A Ética, a Proteção e o Espírito do Capitalismo, já o livro compilado, não mais os artigos separados. Depois eu conto essa história para vocês lá no nosso canal, aliás, lá no nosso clube de estudos. E claro que outra obra muito importante de Weber é Economia e Sociedade, também publicada em 1922, onde há uma compilação de todos os escritos, artigos de Max Weber. E eu convido vocês então, mais uma vez, a fazer inscrição lá no clube, porque a gente vai ter uma análise bem completa dessa obra. Bom, sobre os tipos ideais, por que eles são tão importantes, né? Como eu havia dito para vocês, Max Weber é um autor que não afirma a sociologia ou o seu pensamento humanístico como uma verdade absoluta, tal como Marx e Durkheim buscaram fazer entre os três porquinhos, os grandes clássicos da sociologia. Em outras palavras, Weber buscou mostrar que a sua análise é sempre uma possibilidade de interpretação, uma sociologia compreensiva. Eu queria explicar isso com muita calma para vocês. O que são os tipos ideais? Weber considera que há uma grande diferença entre você ter um ponto de vista e outro sujeito também, né? Então, isso significa, ao mesmo tempo, dizer que todo sociólogo ele é nutrido por valores
que de alguma forma ah, influenciam sobre o seu ponto de vista, né? Tanto é que quando Weber escreveu A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, Weber não quis dizer que Marx estava errado em função da análise da luta de classes, burguesia contra a nobreza, que deu origem ao capitalismo. Isso é uma interpretação possível. Weber, na Ética Protestante, buscará dizer que o protestantismo e sua ética do trabalho, coisa que a gente vai ver lá no nosso clube mais a fundo, é uma outra interpretação também possível sobre a ascensão do capitalismo. Então, o tipo ideal ele parte do pressuposto no qual a realidade ela é complexa, ela é heterogênea, por vezes conflituosa, e no final das contas a gente consegue no máximo analisar um ponto de vista dessa realidade. Bom, imaginemos, por exemplo, caso queiramos estudar uma sociedade complexa como a nossa brasileira, e de repente eu quero estudar os alunos que estudam administração, economia ou direito e tentar entender por que eles escolheram esse curso. Bom, vejam que nesse caso pode haver uma centenas de possibilidades possíveis de explicações. De repente, o sujeito escolheu uma faculdade específica porque morava, enfim, do lado da faculdade, outro porque a mãe mandou estudar esse curso, outro porque conseguiu bolsa, outro indivíduo, de repente, porque, enfim, tem amigos na faculdade. Então, é difícil a gente conseguir criar um valor universal e verdadeiro, dizendo, olha, todos os indivíduos estão nessa faculdade por conta da economia, por conta da mãe, né? Então, todos nós agimos em função de valores próprios. Nós somos motivados por comportamentos que não são muito específicos. E a consequência disso é que Weber, então, resolveu criar um tipo ideal, que é uma espécie de Frankenstein, um conceito que meramente é mental, ou seja, é um conceito que só existe no papel, não é a realidade, mas ajuda a entender a realidade. Vocês querem outro bom exemplo sobre isso? Talvez até melhor do que eu acabei de passar? É o caso do IBGE, quando classifica as classes A, B, C, D e E. A questão central é que não se pode dizer que existam classes A, B, C, D e E. Na verdade, trata-se de uma estratificação social em que nós temos segmentos econômicos dentro das classes. Quem já estudou Marx comigo sabe que no capitalismo só há duas classes. Ou você é burguês ou proletariado, e, salvo alguns casos, você é um pequeno burguês, um pequeno comerciante. Então, quando o IBGE classifica a classe A, B, C, D e E, na verdade não são classes, são segmentos econômicos dentro das classes sociais. A classe dos proprietários, dos empresários ou dos trabalhadores, que podem ser manuais, braçais, e tem 1000 categorias. Vejam como o mundo é complexo no final das contas. Então o IBGE ele constituiu, no final das contas, tipos ideais para interpretar o comportamento social. E aí eu queria mostrar para vocês o que é o tipo ideal, enfim, na sua essência. Então, por exemplo, eu poderia comparar uma família que, de repente, tem uma renda familiar de 18 mil reais, vive num bairro nobre, tem 3 filhos numa escola privada relativamente cara, vai num supermercado de elite, tem 2 carros na garagem financiados, mas eles moram de aluguel. E no final das contas, eles ficam, no final do mês, algo em torno de R$ 1.000 negativos na conta bancária. Agora eu poderia comparar essa família com uma família que vive, de repente, na periferia, e essa família tem uma renda de 4 mil, 5 mil reais, por exemplo. Só que essa família tem 3 filhos em escola pública, não paga pela escola, vai no supermercado mais barato, tem 2 carros quitados na garagem e a casa é própria. E todo final do mês sobra R$ 500. Aí eu pergunto para vocês, qual a família mais rica? A que mora no bairro nobre ou a que mora na periferia? Eu não tenho a resposta, né? Vejam como o mundo é complexo, como ele é heterogêneo. Por isso mesmo que a gente cria os tipos ideais, que são modelos mentais que não são a realidade, mas ajudam a entender a realidade com a intenção de catalogarmos o comportamento das pessoas. Então, o IBGE, de repente, vai dizer, sei lá, de repente pertence à classe A, quem tem uma renda acima de 15 mil ou 20 mil reais para cima, tem filhos em escola privada, tem uma casa com não sei quantos banheiros, não sei quantos televisores e assim por diante. Então a realidade é complexa, heterogênea, e a gente tenta encaixar esses comportamentos dentro de modelos que são mentais. O que o Weber está tentando mostrar, no final das contas, é que o conceito não corresponde à realidade. O conceito, na melhor das hipóteses, os tipos ideais, ajuda a interpretar a realidade. Não é interessante esse sistema de pensamento? Bom, além disso, eu poderia, de repente, como professor, pensar numa turma cheia de alunos, 50, 60 alunos,
Eis que, de repente, o meu coordenador pede o seguinte: Paulo, crie o perfil do aluno dessa sala. Bom, como que eu vou criar esse perfil se as pessoas têm pesos, têm alturas, têm cor de cabelo, cor de pele diferentes uns dos outros? Então a gente acaba criando, como eu disse, um Frankenstein, ou seja, um padrão. Não é a realidade, mas é uma média. Aliás, a estatística até se aproxima desse conceito. Quem já estudou estatística deve ter estudado um elemento chamado moda, que é um padrãozão diante da diversidade. E é isso que o Weber tenta construir. Então eu vou dizer, sei lá, que a minha turma tem um aluno que tenha, aliás, o padrão de aluno da minha sala tem 1,70 m, 67 quilos e uma renda familiar em torno de 15 mil reais. Talvez ninguém seja exatamente assim, mas diante de tanta diversidade e tanta heterogeneidade, eu criei um padrão para tentar explicar qual é o meu aluno. Deu para entender o que é o tipo ideal? Espero que sim. Então lembre-se, o tipo ideal é sempre um conceito mental, não é a realidade, mas ajuda a interpretar a realidade, e por isso mesmo que Weber vai dizer que ninguém alcança a verdade absoluta ao interpretar o mundo. Na verdade, nós temos uma tentativa de compreensão dele. Por isso que a sociologia de Weber é interpretativa, ela é compreensiva. Jamais uma verdade única e absoluta, ela é sempre um ponto de vista possível. Na nossa próxima etapa dos aforismos, vocês vão encontrar lá no nosso site, né, onde há o clube de estudos, faça a sua inscrição, não deixe de participar, mas a gente vai ver no próximo encontro, na próxima etapa, de onde Weber tirou essas ideias. Isso veio do idealismo alemão, Kant principalmente, né? Mas eu vou contar essa história depois para vocês. Até logo!